pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês o resumo do mês de junho e vim mostrar quais foram os livros novos e quais foram as leituras que eu fiz nesse mês. Então, vem comigo! Pessoal, então, hoje é aquele dia do resumão, né? Eu vou mostrar para vocês todos os livros que entraram para minha estante. Esse mês eu ganhei livro de presente, adorei. E eu também li bastante livro mais fino, né? E terminei de fazer uma leitura. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com os livros lidos. O primeiro livro que eu li esse mês foi o meu primeiro livro do Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. E assim, um livro muito engraçado, é uma comédia. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Vale muito a pena para você que ainda não leu Shakespeare, porque tem medo, achando que vai ser muito difícil de entender a história. Eu recomendo que você, como eu, comece por uma comédia, por essa comédia aqui. Porque, assim, foi super tranquilo de entender a história, sabe? Eu acho que os dramas, né, vão ser mais complexos de serem lidos. Mas O Sonho de uma Noite de Verão é muito engraçado e muito tranquilo de ser lido. Então, eu recomendo. E também é um livro bem fininho, ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para onde comprar todos os livros que eu mostrar aqui no vídeo, tá? E lembrando que se você comprar qualquer livro nos links que eu deixo aqui na descrição do vídeo, você tá ajudando o canal a crescer, tá? Você tá me ajudando, então muito obrigado por usar os meus links aqui de baixo, isso me ajuda bastante. Então, confere lá embaixo, vai ter a lista com todos esses livros lá, para caso você se interesse por algum deles, tá? Então, esse foi o meu primeiro livro lido, O Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. O segundo livro foi o PS Depois de Tudo, do Marcelo Assetti, da editora Literis. Esse é um livro bem curtinho e ele é escrito como se fosse uma carta. Eu já fiz vídeo para ele aqui no canal, então confere lá com mais detalhes. Eu leio uns trechozinhos bem bacanas, tá? O livro é muito bacana, é bem curtinho, mas ao mesmo tempo ele traz umas reflexões sobre relacionamentos muito interessantes, as reflexões que o autor faz, tá? Então esse aqui foi o segundo livro lido. O terceiro livro que eu li foi o A Retornada, da Donatella de Pietro Antônio. Eu vou tirar aqui, olha, ele vem, essa edição minha aqui, vem com uma capa protetora, mas a capa dele mesmo é essa daqui, tá? É uma história, assim, muito triste, sabe? Se você não tá numa vibe muito boa na sua vida, deixa pra ler ele daqui a pouco, entendeu? Mesmo que você queira ele na sua estante, na sua coleção, coloque ele lá na sua coleção, mas quando você estiver numa época mais feliz da sua vida, você lê. Porque apesar da personagem principal ser adolescente, ele é escrito por ela quando ela já é adulta, então é uma escrita muito bonita, meio lírica, mas muito triste. Então pensa bem na época da sua vida que você vai ler esse livro, tá? Porque, assim, é um livro que te desperta emoções. Você fica triste quando a personagem principal fica triste, você fica com raiva, com ódio quando ela fica com ódio. Você fica pensando assim, gente, o que esses adultos dessa história estão fazendo com essa coitada dessa menina? Então, assim, cuidado com a época da sua vida que você vai ler ele, tá bom? E outro livro que eu li foi Do Outro Lado do Espelho, da Alice Salazar. Gente, que livro bacana, muito bom. Como vocês sabem, eu amo biografias, tá? Esse livro funciona como se fosse uma autobiografia dela, mas assim, bem resumida. Ela foca mais na área profissional, apesar dela falar um pouco também da vida pessoal dela aqui, mas é mais focado na questão de dar dicas sobre como mudar de carreira ou como apostar na carreira, aproveitando um talento que você tenha, porque às vezes a gente estuda e se forma naquilo que as pessoas dizem que o mercado precisa disso, dessa profissão. Aí você vai lá, faz 5 anos de faculdade, se forma naquela profissão, e daí depois de 5 anos o mercado já não precisa mais daquele profissional e você faz o quê? Então ela fala muito sobre isso, sobre apostar no seu talento. Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer? Você consegue profissionalizar essa coisa, esse seu hobby, ou essa coisa que você ama fazer? Pensa nisso e dá uma assistida lá no vídeo que eu postei sobre esse livro, que tem mais detalhes nesse vídeo,
tá bom? Outro livro que eu li foi o Contos Espelhados Uns e Outros. Eu vou tirar ele aqui, olha, ele vem com essa capa, essa luva, que é uma proteção, né? Ele vem com como se fosse uma revista, material de apoio, que fala sobre todos os contos, todos os autores que tem aqui no livro. E esse aqui é o livro... Ai, tá de cabeça pra baixo, gente, peraí. Uns e Outros, gente, essa edição, olha só, eu vou chegar aqui, eu vou me tampar um pouco, mas só pra vocês poderem ver melhor, tá? Olha essa edição, gente, é um capricho, é assim, uma coisa maravilhosa, sabe? Olha isso. Atrás também a capa, ela tem uns altos e baixos, assim, as letras, elas são meio que cravadas, meio que entalhadas na capa, é uma coisa maravilhosa. Tem também vídeo sobre ele aqui no canal, tá? Ele é um livro de contos, então, assim, são várias histórias curtas aqui, e elas são impares, são sempre 2 contos sobre o mesmo tema, tá bom? Então dá uma conferida no vídeo aqui no canal sobre esse livro, que é muito bacaninha também, esse livro aqui, gostei da leitura. Apesar de que eu fiquei, assim, lendo um conto por dia, ou assim, né, um conto a cada 2 dias, então eu terminei de ler ele esse mês, mas eu não comecei de ler ele em junho, tá? Eu comecei a ler esse livro antes. E agora, esse livro eu comecei a ler, então ele é um livro, assim, para terminar, tá? Ele chegou na minha estante agora esse mês. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, ele chegou tem pouco tempo, tem mais ou menos uma semana, e eu já queria começar a ler porque ele é um livro para estudo. É O que é Crítica Literária, do Fábio Durão. Ele é um livro que vai dissertar, que vai refletir sobre a crítica literária, sobre o que é crítica literária. Aí ele vai começar, pelo menos eu tô no comecinho aqui, ele vai discutir o que é a crítica literária acadêmica, o que é a crítica literária de jornal, ou mais recentemente ela deixou de ser uma crítica de jornal, né, que é uma crítica pro povo, né, para todos, pro público em geral. Ela deixou de ser uma crítica de jornal para ser uma crítica mais de internet. Mas não é a mesma coisa, obviamente, de uma crítica literária acadêmica. Então ele vai falar sobre as semelhanças, né, as diferenças, mas assim, eu tô muito no comecinho do livro, eu tô no começo do capítulo 2, então assim que eu terminar de ler esse livro, eu vou postar um vídeo pra vocês falando um pouco mais sobre esse tema, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês os livros novos, as lindezas que chegaram aqui na minha estante esse mês, tá? E eles foram todos presentes, todos. E, gente, eu vou começar por um presente do meu marido, ele me deu 2 livros. O primeiro livro que ele me deu esse mês foi o Drácula, do Bram Stoker. Gente, literatura clássica. O Drácula, vocês com certeza já ouviram falar da história do vampiro e tudo mais. O Bram Stoker, né, o livro Drácula, ele é literatura irlandesa, então assim, ai meu Deus, já é mais, né, pertinho assim do meu coração, já amo porque é escritor irlandês. Quem não me conhece, eu morei na Irlanda um tempinho, morei 8 meses lá e assim... Meu sonho é voltar para lá, né? Eu sou apaixonada pela Irlanda, gente. Eu sou literalmente apaixonada pela Irlanda. E o Drácula, ele é a literatura irlandesa, e o Bram Stoker, né, que é o Abraham Stoker, ele viveu em Dublin entre 1847 e 1912, né? Então, assim, olha, essa edição é muito fofinha. Eu acho que combina muito com o Drácula, uma edição preta, né? E essa edição é da editora Pé da Letra. Vou chegar aqui pertinho para vocês verem o símbolo da editora. Eu não conhecia essa editora, mas dei uma conferida lá no Instagram deles, tá? E para quem não conhece, assim, claro, né, todo mundo já ouviu alguma história de vampiro, mas a história do Drácula, ele é um romance epistolar. O que é um romance epistolar? É um romance escrito em forma de cartas. Então, é como se tivessem várias cartas sido compiladas e formado um livro. E os personagens do Drácula trocam essas cartas. E aí, a partir da troca de cartas, você vai conhecendo a história, né? Do que aconteceu, quem são essas pessoas que ficam trocando cartas. E assim, é um livro grandinho, tem 434 páginas, tá? Essa edição, ela tem folha amarelada, a fonte é muito confortável, sabe? Ainda bem, não é uma fonte pequenininha, é uma fonte assim tranquila de ser lida.
Tá vendo? E assim, muito bacana. Eu queria muito ter o livro do Drácula. E finalmente, muito obrigada, ganhei. E pessoal, o segundo livro que o meu marido me deu foi esse aqui, O Três Irmãs, Três Rainhas, da Philippa Gregory. Esse livro é da editora Record, tá? E como vocês sabem, eu gosto muito da história da família real britânica. Eu sempre segui, assim, sabe, na internet, né, nas mídias sociais, principalmente a Kate, né, a Kate Middleton, que é casada com o príncipe William, né? Eu já assisti vários milhões de documentários sobre a família real, mas assim, a família real moderna, né, mais recente, que é dos pais da rainha para a rainha pro Charles, né, que é o próximo, e depois o Charles e a confusão toda com a Diana, e depois a história dos filhos. Então, assim, eu conheço mais de documentário a história recente da família real. Mas eu assisti com meu marido a série The Crown na Netflix. E assim, gente, se vocês querem conhecer um pouco da história da família real moderna, assiste The Crown, porque é baseado nos fatos reais. É claro que provavelmente os diálogos ali entre os personagens são inventados, né? É uma ficção, mas baseada nos fatos reais. Cada episódio da série trata de um fato que aconteceu na Inglaterra ou de um fato que aconteceu dentro da família real, e eles retratam aquilo ali em cada episódio. E aí o começo da série é na fase que a rainha, né, que a rainha Elizabeth II casa com o príncipe Philip, e aí eles vão pra lua de mel, e logo na primeira viagem deles, o pai dela, que era o rei na época, falece e ela é comunicada, e aí na hora ela vira a rainha, né? Essa viagem que eu tô falando não foi a viagem de lua de mel, eles já estavam casados há um tempo, eu acho que há 2 anos, se eu não me engano. Tinha pouco tempo que eles eram casados, mas foi, eu acho que na primeira viagem representando a família real que ela foi fazer. E ela fica sabendo que o pai dela faleceu e que ela virou rainha. E daí começa a desenrolar o resto da série. Então, voltando à história do livro. Eu não consigo falar pouco só quando eu começo a falar da família real. Então, esse livro aqui, ele vai falar da história Ele é o último livro da saga da família Tudor, que era a família real britânica, né? E ele vai contar a história de três irmãs, a Margaret Tudor, a Catarina de Aragão e a Maria Tudor, que elas são irmãs, e cada uma vai casar com um rei diferente. Uma vai casar com o rei da Escócia, outra com o rei da Inglaterra, outra o rei da França. Então, ele é um romance histórico baseado em fatos reais. Você vai aprender muito sobre a história da Inglaterra e a história da Europa em si, porque, como eu disse, elas casam com reis diferentes, né, ali da Europa, e acaba que fica tudo em família. Cada país tem um rei diferente, umas políticas diferentes, mas é tudo entre família praticamente, né? E justamente para a família ter esses casamentos assim, é justamente para os países se unirem e meio que ter aquela política da amizade e tudo mais. Então esse livro ele vai trazer um pouco da história, né, da Inglaterra e da Europa na época da dinastia Tudor. E ele é o último livro da dinastia, mas eu andei lendo umas resenhas e não interfere você ler fora de ordem, tá? Você vai conseguir entender começando por qualquer um dos livros. Mas se você quiser ler na ordem, eu vou deixar o link aqui de um site que fala de qual é a ordem de leitura na ordem histórica, porque a ordem que a Philippa escreveu e publicou os livros não é a ordem histórica. Ela escreveu e publicou um livro que fala de uma parte da história, depois ela publicou um prequel, né, que era a história antes daquilo. Então, assim, não tem problema você ler fora de ordem, mas se você quiser ler na ordem, dá uma checada nesse site, tá? Que aí você tem ali qual que é a ordem histórica dos acontecimentos. E o próximo livro que entrou para minha estante foi o Maria Altamira, da Maria José Silveira. Quem me deu esse livro foi a minha mãe, tá? Muito obrigada. Livro, gente, lindo demais, olha só. Eu nunca tinha visto uma edição, eu achei isso genial, que a orelha é do lado de fora. Porque geralmente a orelha você abre aqui e ela abre assim. E aqui para você ver o mapa, e aí vem né, as coisas que geralmente vem escrito na orelha, veio aqui pro lado de fora.
E do lado de trás também, olha, a orelha abre pra fora. Eu achei isso sensacional, porque daí você consegue ver o mapa. E, gente, esse livro foi publicado agora, em 2020, e eu achei assim, sensacional. Eu quero ler ele esse ano ainda, porque eu quero ter essa sensação de ler um livro no ano que ele foi lançado, né? E a editora desse livro é a editora Instante. E assim, um projeto gráfico maravilhoso. O livro é de página amarelada, tá? A fonte é confortável. E esse livro, ele vai falar sobre... Ele vai se passar na década de 70, ele vai começar na década de 70, mas ele vai seguir algumas gerações de uma família. Não de uma família em si, mas vai ter a pessoa, né? Vai ter uma personagem no começo do livro que vai ter uma filha e depois vai seguir a vida da filha. E com esse livro você vai conseguir viajar e conhecer um pouco mais sobre a América Latina e sobre o Brasil, tá? Então eu acho uma leitura muito, muito legal. Eu quero muito ler esse livro ainda esse ano. E o último livro que eu ganhei, esse aqui eu ganhei do projeto Eu Faço Cultura, foi o último livro que chegou, porque eu tinha direito a 4 livros, né? Eu já tinha apresentado para vocês no último vídeo os 3 primeiros livros que eu ganhei do projeto, e esse aqui foi o último livro que chegou, é o Vitória, uma saga italiana no interior do Rio Grande, e gente... Ai, gente, quero muito. Olha só, vem aqui, ele vai retratar, né, como o próprio título diz, como que foi o processo de imigração dos italianos quando eles chegaram no sul do país, né? E eu queria muito ler, porque agora eu faço parte de uma família italiana, o meu marido vem de família italiana, os Panetos. E assim, eu queria muito começar a entender um pouquinho sobre a história da imigração dos italianos aqui pro Brasil, porque agora eu faço parte também, né? De uma família italiana. E a autora do livro é a Ana Gask. Gente, uma pessoa assim, um amor, sabe? Quando eu fiz pedido do livro, ela logo entrou em contato comigo, falou assim: por causa dos correios não estão entregando direito, eu peço que você tenha paciência. Aí me mandou o código, conferiu se eu recebi o livro direitinho. Gente, um amor de pessoa, um amor de pessoa. E a edição, ela é em páginas amareladas, a fonte é confortável. Ele tem 477 páginas. E o que eu mais gostei é que a página é grossa. Ele parece ser volumoso, ter tipo umas 800 páginas, mas não, ele tem 477 páginas e as páginas são grossas. Muito legal de ler. E assim, como ele é um livro que vai retratar, né, um período histórico aqui no Brasil, se você usar ele como um livro para estudo, e gostar que nem eu de marcar os livros, não vai vazar o marcador no outro lado da página. Porque às vezes o papel é um papel muito bom, um papel com um touch muito bom, mas vaza. Eu, por exemplo, desisti já de marcar os meus livros com marcador mesmo, marcador de texto, aqueles ou os amarelos ou marcador assim colorido. Eu não marco com caneta, eu já desisti. Eu sempre marco os meus livros com lápis, porque desse jeito não vaza a tinta da caneta para pro lado, né, o verso da página e estraga o meu livro. Só que nesse livro aqui não, a página é super grossa, então eu sei que se eu quiser marcar com a minha caneta marca-texto, eu não vou estar danificando o verso da página. E para mim isso é muito importante, até porque como ele é um livro que fala sobre a história do nosso país, eu com certeza quero guardar ele na minha estante. Ele não é um tipo de livro que eu acho que assim, tem alguns livros que quando eu compro, eu sei assim, eu vou ler e eu vou decidir se algum dia no futuro eu vou doar ou não esse livro. Então, eu tenho certeza que esse livro não. Esse é um livro que eu vou querer de registro pra minha estante. Não vou querer na minha vida desfazer dele. Ele vai ficar assim de herança. Então, assim, como a página ela é mais grossa, o papel é um papel grosso, um papel de melhor qualidade, eu tenho quase certeza que ele vai envelhecer bem, entendeu? Porque o papel, quando ele é um papel de qualidade, você não tem aquele medo de que daqui a 15 anos vai estar tudo amarelado, tudo manchado, tudo a página engruvinhada. Quando o papel é de baixíssima qualidade, você já sabe que não é um livro que vai durar, sabe? Que é um livro que daqui a 10 anos você vai ter que desfazer dele, que às vezes nem pra sebo dá pra você doar, entendeu? Eu tenho um livro que eu comprei daquelas edições de jornal, sabe? Que saíam,
junte tantos selos e ganhe tal livro. Gente, tem 10 anos o livro e assim, tá ilegível, não tem como ler mais. Parece, nunca aconteceu nada. Do mesmo jeito que eu cuido de todos os livros, eu cuidava dele igual. E assim, eu tenho um livro aqui de 15 anos que envelheceu super bem. E aquele livro tem 10 anos e assim, parece que eu derrubei um balde d'água nele. As páginas engruvinharam. E o que eu acho esquisito é que ele ficou guardado no mesmo lugar que todos os outros livros. Não foi questão de que, tipo assim, eu deixei ele jogado num lugar com umidade e os outros livros não. Não, eles estavam todos juntos. E ele estragou e os outros não. Então, assim, é porque o material mesmo do interior do livro era de uma qualidade inferior. Então, as páginas engruvinharam todas e grudaram, às vezes, uma na outra. E eu fiquei pensando, tipo, o que aconteceu? Porque nunca caiu água nele. Mas, assim, então... Tomem cuidado, às vezes, quando você tem uma edição assim, com papel melhor e tal, vale às vezes a pena você investir um pouquinho mais, sabe? Mas esse aqui eu ganhei do projeto Eu Faço Cultura. Pessoal, então é isso aí. Esses foram os livros que eu li esse mês e os livros novos que entraram para minha estante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante. E a gente vai continuar conversando sobre livros e leitura aqui no canal. Beijo, tchau!